O pai sabia do plano destrutivo de Israel, e sabia como aquele povo doutrinado por ele seriam responsáveis por inúmeros pecados e enganos espalhados pela terra. Por isso ele decide intervir e dar a Israel suas leis a serem aplicadas ao povo. Por meio de 2 anjos, as 2 testemunhas, o pai entregaria a Israel 2 placas contendo os 10 mandamentos, a verdadeira lei do pai. Israel, sabendo disso, ordena a Moisés subir sozinho no monte, e lhe diz que se aproximaria dele numa nuvem espessa, para que o povo saiba que aquele Deus estava com Moisés. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o sonido da buzina ia crescendo cada vez mais, ao Moisés falava, e Deus lhe respondia em voz alta. E, descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. E disse o Senhor a Moisés, desce, adverte ao povo que não traspasse o termo para ver o Senhor, para que muitos deles não pereçam. Israel primeiramente queria que o povo obedecesse cegamente a Moisés, seu servo, para então possuir seu corpo e assim transmitir as ordens diretamente a seu povo. Por isso que os judeus creem que Moisés conversava com Deus face a face, como sendo um grande profeta, mas o Messias diz claramente que ninguém ouviu a voz do Pai, nem mesmo o seu parecer. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. E o Pai, que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. Moisés estava possuído por Israel, e este ordena aos caídos cercarem todo o monte com fogo e fumaça, e matar todo aquele que se chegasse perto ou tentasse subi-lo, já que ele haveria de se encontrar com as 2 testemunhas, a fim de receber os 10 mandamentos do Pai. Por isso ele criou todo esse teatro fingindo ser um Deus a falar com Moisés, mas que na realidade era Israel, era ele recebendo as 2 placas. A própria Vulgata antiga revela na passagem que Moisés possuía uma cornuta em sua cabeça, ou seja, chifres. Através das adulterações bíblicas esse termo foi retirado e posto no lugar que o rosto de Moisés resplandecia, mas a verdade é que como Israel esteve na presença espiritual das 2 testemunhas, o mesmo não pode conter seu disfarce, e a luz da verdade emitida pelas 2 testemunhas revelaram a verdadeira identidade de Moisés, o qual teve que cobrir a cabeça com um véu, para que não fosse percebido pelo povo os chifres de Israel emanando de sua cabeça. Da mesma forma ocorreu durante a transfiguração do Messias, onde ele, ao acessar a dimensão espiritual, fez com que seus discípulos testemunhassem Moisés ao seu lado, o qual era o próprio Israel, bem como Ismael do outro, na figura de Elias. Desta forma ele queria demonstrar que os caídos sempre estavam o atormentando, assim como fazem com todas as pessoas deste mundo, mas que não conseguimos vê-los pois não conseguimos enxergar o plano espiritual. Veja também que a estátua de Moisés presente no Vaticano possui chifres, pois seu autor, Michelangelo, na época em que a esculpiu tinha acesso à Vulgata original, então sabia que Moisés possuía chifres. Após receber os 10 mandamentos, Israel ainda permaneceu 40 dias no alto do monte, pensando em uma forma de esconder os mandamentos de seu povo, bem como a não fazê-los a obedecerem. Mas devido a essa demora de Moisés retornar, o povo começou a se rebelar, e exigiram a Arão um Deus para adorar, pois acreditaram nesse momento que Moisés não mais voltaria. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão, e disse-lhe, levanta-te, faze-nos deuses, que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Arão então manda construir um bezerro de ouro e ordena ao povo adorá-lo, dizendo ser ele o Deus de Israel. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro, que estavam nas suas orelhas, e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos, e trabalhou o ouro com um buril, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram, veste é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele, e apregoou Arão, e disse, amanhã será festa ao Senhor. Israel no alto do monte, ao ouvir o festejar do povo, percebe que estão adorando um bezerro em seu lugar, e furioso joga as 2 tábuas no chão, as quais se quebram.
e desce até ao povo, onde ordena que os que não adoraram o bezerro peguem suas armas e mate todo aquele que o adorou, não importando ser pai, mãe ou filho. E disse-lhes, assim diz o Senhor Deus de Israel, cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, e passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens. Cerca de 3.000 pessoas foram mortas, isto incluindo somente os homens, e o mais curioso é que Arão, o responsável por criar o bezerro de ouro, não foi punido, isso porque Arão era um receptáculo de Ismael, o braço direito de Israel, que ao perceber a revolta do povo decide criar um ídolo, a fim de controlá-los já que haviam se rebelado contra Moisés. E por ser o braço direito de Israel este não poderia ser punido, já que este seria o falso profeta que doutrinaria todo o povo ao lado de Moisés. Israel havia quebrado as primeiras tábuas, mas após receber a segunda elabora um plano para escondê-las do povo, e isso se daria através da construção de uma arca, a chamada Arca da Aliança, onde os mandamentos seriam escondidos longe do alcance do povo. Os 10 mandamentos são a lei do Pai, baseada no amor ao próximo, e foram entregues a Israel como testemunho de suas obras, pois o Pai sabia que ele se colocaria como Deus nessa terra, e por meio de suas ordenanças de morte e pecado enganaria muitos, por tal motivo ele entrega os 10 mandamentos, como forma de testificar suas obras, que ao violá-los saberíamos quem realmente é do Pai e quem não é. Os 10 mandamentos originais são: primeiro, amar o Pai sobre todas as coisas. Ou seja, não colocar nada nem ninguém acima dele, pois o Pai é a perfeição, a luz, a sabedoria e o amor supremo. Segundo, não faça imagens nem esculturas, não fazer nenhum tipo de imagem, escultura ou desenho, a fim de adorá-lo ou reverenciá-lo. Aqui se inclui também as tatuagens, as quais profanam o verdadeiro templo do Pai, que é o corpo humano. Terceiro, não clame ao Pai em vão. Significa não tentar o Pai, pedir coisas vãs, como punições, bens materiais, futilidades, nem fazer ladainhas e vãs repetições de orações como os religiosos fazem. Quarto, lembrai do sábado para o santificar. Se refere ao 7º dia no reino, o milênio do Messias, seu reinado, e não ao dia semanal deste mundo. Devemos lembrar da vinda do Messias para estarmos em santidade e assim participar do seu reino. Quinto, honrar pai e mãe. Ter respeito por seus progenitores. Sexto, não matar. Não tirar a vida, não assassinar. Sétimo, não adulterar. Não trocar o verdadeiro pelo falso, adulterar a palavra e profecia do Pai, ensinando mentira no lugar da verdade. Oitavo, não roube. Não roubar ou furtar nada alheio. Nono, não diga falso testemunho. Não acusar alguém injustamente, mentir, deturpar contra alguém. Décimo, não cobiçar nada de teu próximo. Não desejar nada alheio, isso inclui desejar mulher ou homem comprometido, o adultério carnal. Essas leis se baseiam no amor, e formaram a base da pregação dos verdadeiros profetas do Pai, e eles perduraram até a vinda do Messias, a lei que o Messias veio cumprir, que além de as cumprir ainda as resumiu em 2, amor ao Pai e ao próximo. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E o Messias disse-lhe, amarás o Pai de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Quem tem amor ao próximo automaticamente cumpre todos os 10 mandamentos, pois ela não irá matar, roubar, destruir, adulterar, etc., pois estará cheia do Espírito do Pai. Veja que Moisés, assim que recebe os mandamentos, imediatamente descumpre o 6º, de não matar, ordenando a morte de cerca de 3.000 pessoas. Israel, portanto, nunca deixaria seu povo colocá-los em prática, já que assim se tornariam do Pai, e por isso decide escondê-los dentro da arca. Tal arca foi elaborada por Israel à semelhança da arca de Anubis, utilizada na cultura egípcia, e segundo ele,
deveria ser guardada dentro de um tabernáculo, assim como no Egito as imagens dos deuses eram guardadas em tabernáculos, onde eram acessados somente pelos sacerdotes. Israel, seguindo o mesmo princípio, faz o mesmo com a arca. Ela ainda possuía 2 querubins em sua tampa, o que viola o segundo mandamento de não fazer imagens e esculturas, assim como a serpente de bronze erguida no deserto. O termo querubim se refere a anjos caídos, assim como serafins e arcanjos, pois entre eles existe uma hierarquia, do mais fraco ao mais forte, diferente dos anjos do Pai que são iguais entre si, todos são irmãos, sem distinção de classes, como ocorre com os caídos. E esses querubins representam os caídos que guardavam a arca, a qual ninguém podia se aproximar ou tocar, caso contrário era sumariamente morto, assim como ocorreu com Uzias ao tentar tocar na arca. Assim, Israel impediria que seu povo seguisse os mandamentos do Pai e em seu lugar estabelece suas próprias leis, as 613 leis de Moisés. Essas leis foram criadas por Israel, baseada na lei do talião, ou lei de Hammurabi, onde o infrator era punido na mesma intensidade a quem infligiu o dano, por isso é chamada olho por olho, dente por dente. Foram tantas as leis criadas por Israel que elas ocupam 2 livros inteiros do Antigo Testamento, o Levítico e o Deuteronômio, e são a base da Torá, bem como o sistema ético e moral do judaísmo. Entre as leis existem as que são punidas com a morte, como matar por apedrejamento, por espada e enforcamento. Haviam leis referentes à impureza, o que tornava a pessoa impura, a qual deveria ser afastada do povo até sua purificação, e nem mesmo devia ser tocada, como mulheres em período de fluxo, pessoas com lepra ou que tenha tocado em algum morto, o consumo de certos alimentos como carne de porco e até mesmo mulheres que deram à luz. Onde se der à luz uma menina ficará mais impura que um menino. Além disso, várias leis tinham um caráter racista, fazendo acepção de pessoas, com punição e exclusão da mesma, como a lei que proibia qualquer pessoa com alguma deformidade de se oferecer aos trabalhos do sacerdócio. Havia até mesmo leis referentes aos escravos, como a lei que puniria a quem matasse seu escravo por espancamento, mas caso o escravo sobrevivesse seu dono não seria punido. Entre as leis mais bizarras havia referente ao abuso, onde tanto o abusador como a mulher seriam mortos, caso a mulher não gritasse. Também havia a lei que ordenava matar o próprio filho, caso fosse desobediente, beberrão e comilão. Outra lei bizarra ordena que entre as armas dos israelitas houvesse sempre uma pá, a fim de enterrar os excrementos das pessoas no acampamento, pois Deus andava por ele durante a noite, e não poderia haver ou pisar nas fezes. São as mais variadas leis criadas por Israel, as quais levavam somente à morte e pecado. Israel descumpre assim o 7º mandamento, o de não adulterar, trocando a verdade por mentira. Além disso adulterou o 4º mandamento, referente ao sábado. O verdadeiro sábado descrito no mandamento se refere ao 7º dia no reino, ou milênio do Messias, onde todos os salvos e os anjos se reunirão com o Pai. Por isso que o mandamento original diz para lembrar do sábado para o santificar, ou seja, para lembrarmos do reino do Messias, para estarmos em santidade e assim participar do reino do Messias. E disse-lhes, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Veja que o Messias diz claramente aos fariseus quando questionado por descumprir o sábado, e ele responde, que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado, que o sábado, seu reinado, foi feito para o homem, os salvos e não que os homens foram feitos para guardar o sábado mundano. Mas Israel, sabendo disso, altera o mandamento para o sábado terreno, o dia semanal, obrigando seu povo a guardar um dia, com punição de morte para quem o descumprisse. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. E os que o acharam apanhando lenha o trouxeram a Moisés e Arão, e a toda a congregação. Disse, pois, o Senhor a Moisés, certamente morrerá aquele homem, toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Então toda a congregação o tirou para fora do arraial, e o apedrejaram, e morreu, como o Senhor ordenara a Moisés. Sendo Israel o pai da mentira, logo ele altera a verdade por mentira, e faz com que todos sigam a mentira, de que se deve guardar um dia semanal,
sendo uma mentira seguida por muitas seitas religiosas até os dias de hoje. Entre as leis de Moisés também havia aquela que causaria a morte do Messias, que se matasse todo aquele que se fizesse filho de Deus, a qual causou a condenação e morte do Messias. Na doutrina judaica não existe a crença de intermediadores, na sua doutrina Deus está diretamente neles, como se eles fossem deuses, e quando o Messias veio a esse mundo revelar o Pai, e por ser o caminho até ele, logo os judeus não creram nele, pois para eles não havia caminho até o Deus que eles criam. E quando o Messias se proclamou como filho do Altíssimo, os judeus consideraram como blasfêmia, mas como se somos filhos do Pai, criação dele. Mas segundo a doutrina judaica não existe isso, você é seu próprio Deus e não filho dele, por isso o condenaram à morte. Por isso Moisés, amando de Israel, escreveu tal lei, para que assim quando o Messias viesse a este mundo fosse morto, pois Israel doutrinou seu povo desde Moisés a crença de que não haveria intermediadores entre Deus e seu povo, a não ser sua lei, a qual deveria ser seguida à risca, onde os judeus tinham a lei como sendo a salvação. Por isso não creram no Messias, já que ele veio anular tais leis de morte e pecado e proclamar a lei de vida do Pai, o amor ao próximo. Além disso, o Messias se utiliza desta mesma lei para se revelar aos judeus, mas estes, por terem o entendimento cegado, não entenderam. Não julgueis que vos hei de acusar diante do Pai, a quem vos acusa, do Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Pois se cresceis em Moisés, certamente creríeis em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Os religiosos creem que nessa passagem o Messias estava justificando Moisés, que tal seria um profeta do Pai, mas na realidade o Messias estava justificando o plano de Israel de o matar, por meio da lei de Moisés, o qual havia escrito a seu respeito, que ele é filho do Pai, e que seria morto através de sua falsa lei. Por isso ele diz aos fariseus, que Moisés escreveu a seu respeito. Como o Pai ordenaria uma lei para matar seu próprio filho? Quem proclamou tal lei foi Israel, o qual desde sua queda do reino almejava matar o Messias e por isso elabora tal plano. Veja também que o Messias adverte aos judeus que Moisés os acusarão diante do Pai, fazendo referência ao grande e único acusador diante do Pai, o próprio Satanás Israel. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o Diabo, e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu, que dizia: Agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Pai, e o poder do seu Filho, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Pai os acusava de dia e de noite. Além disso, Israel também escreveu outra lei para que matasse profetas que fossem contra sua palavra. Assim, por meio dessa lei, todos os verdadeiros profetas do Pai foram assassinados, já que pregavam a verdade contra o falso Deus e suas doutrinas. O profeta que tiver a audácia de proferir em meu nome uma palavra que eu lhe não mandei dizer, ou que se atrever a falar em nome de outros deuses, será morto. Tudo foi premeditado por Israel. Ele doutrinou fortemente seu povo a seguir suas leis de morte e pecado, as quais também foram escritas em pedras, mas diferentemente da verdadeira lei do Pai, que foi ocultada, estas foram deixadas à mostra de todo o povo. E Josué escreveu estas palavras da lei de Deus, e tomou uma grande pedra, e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. E disse Josué a todo o povo: Eis que esta pedra nos será por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem falado, e também será testemunho contra vós, para que não mentais a vosso Deus. Ainda segundo a lei de Moisés, Deus deveria ser temido, diferente do Pai que deve ser amado, já que Israel era um Deus opressor, tanto que ele determinou várias maldições aos que desobedecessem às suas leis, incluindo enfermidades, morte, humilhações, fome e tantas outras maldições. Se não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições, e te alcançarão, de maldito serás tu na cidade, e maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra. E as crias das tuas vacas, e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares, e maldito serás ao saíres.
O Senhor te ferirá com as úlceras do Egito, com tumores, e com sarna, e com coceira, de que não possas curar-te. O Senhor te ferirá com loucura, e com cegueira, e com pasmo de coração, e apalparás ao meio-dia, como o cego apalpa na escuridão, e não prosperarás nos teus caminhos, porém somente serás oprimido e roubado todos os dias, e não haverá quem te salve. Moisés até obrigou o povo a recitar tais maldições, conhecidas como as 12 maldições, para representar cada tribo de Israel e assim obedecerem cegamente a seu Deus. Já o Messias agiu ao oposto, ele abençoou a todos em seu discurso perante o povo, a chamada bem-aventurança, o que deu início à sua pregação, demonstrando assim, que ele ao contrário de Moisés, que estava doutrinando através do medo e morte, ele por meio do Pai, veio para amar e conduzir a vida. Veja que o Messias descumpriu todas as leis judaicas, a exemplo o apedrejamento da adúltera, que pela lei de Moisés deveria ser morta, mas pela lei do Pai foi salva, graças ao perdão do Messias, o amor ao próximo. Da mesma forma a cura dos leprosos, que segundo a lei de Moisés deveriam ser expulsos da cidade, enquanto o Messias os acolheu e curou. Assim como a mulher que sofria de fluxo menstrual, que segundo a lei de Moisés estava contaminada, nem poderia ser tocada, por tal motivo teve medo de se chegar ao Messias e tocou somente sua capa, mas ele abertamente sabendo do fato chamou a mulher até si e a acolhendo. O Messias ainda curou durante os sábados, o que para os judeus era uma violação da lei. O Messias refutou todas as leis de Moisés, como a lei do juramento, e principalmente a lei do talião de Israel, instaurando em seu lugar o amor e o perdão. Além de descumprir tais leis ele ainda se tornou maldito perante a lei de Moisés, já que ele morreu num madeiro e segundo a lei é maldito todo aquele que morre de condenação num madeiro. Como o pai estabeleceria uma lei que faria seu povo não crer em seu filho, mataria seu filho e ainda por cima o tornaria maldito perante ela? Percebe como é algo totalmente ilógico. Isso porque o Messias não veio cumprir as leis de Moisés, mas sim as leis do Pai, os 10 mandamentos, os quais ele cumpriu fielmente através do amor, a base da lei, ao passo que a lei de Moisés tinha por base o pecado a qual levava à morte. Não cuideis que vim abolir a lei ou os profetas, e não vim abolir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Como se percebe o Messias veio cumprir a lei do Pai e não as 613 leis de Moisés, a quais ele descumpriu, anulou, foi morto por meio dela e ainda se tornou maldito perante tal lei, pois são leis de morte e pecado. Além das inúmeras leis de morte e pecado criadas por Israel, ele ainda criou uma série de normas e ritos referente à sua doutrina, como por exemplo cânticos, sacrifícios e dízimo, além de toda uma cerimônia direcionada à adoração de Israel, a qual era conduzida sempre pelos sacerdotes, todos da tribo de Levi, tribo esta que Israel escolherá exclusivamente para o cargo de sacerdócio e que era chefiado por Arão, o próprio caído Ismael. Israel mandou fabricar vários utensílios para utilização de seus rituais, entre eles candelabros, turíbulos, taças, cinzeiros, vasos e bacias, tudo confeccionado em ouro e prata, assim como a mesa do altar, a qual era de madeira e toda revestida de ouro. Além disso mandou confeccionar vestes sacerdotais, as quais eram constituídas de linho púrpura, toda ornamentada de ouro e com um peitoral chamado efode, um quadrado cravejado de pedras preciosas, ao todo 12 pedras, cada uma representando uma tribo de Israel. Os sacerdotes incorporaram os caídos, por esta razão seus trajes tinham que ser luxuosos, ornados de ouro e pedra preciosas, e tais homens deveriam ter ótima fisionomia, tanto que Israel criou uma lei exclusiva, proibindo qualquer levita deficiente ou com deformidade de se tornar sacerdote. O culto era uma clara invocação de caídos e incorporações, por isso havia tanta preparação ao culto, incluindo uma mistura especial de incenso ordenado por Israel, visando a incorporação dos caídos. Recentemente foi descoberto que tal incenso continha cânhamo, planta que é uma variedade da cannabis, o que causava aos sacerdotes um estado de euforia e desconexão da mente, assim como ocorre com os usuários de entorpecentes, e assim o corpo se torna acessível aos caídos.
Veja que Israel puniu de morte a 2 filhos de Arão, por estes terem oferecido um incenso dito profano, que na realidade não era um incenso alucinógeno ordenado por Israel. Também foi construído um grande tabernáculo, ou templo dedicado a Israel, o qual era coberto de peles de animais e onde se guardava a arca, a qual ficava totalmente isolada e coberta por um véu, e que poderia ser acessada somente uma vez ao ano pelos sacerdotes. E a presença de Israel sempre se manifestava por meio de uma espessa nuvem durante o dia, sobre o tabernáculo, e como um fogo durante a noite. Israel exigia uma série de ritos referente ao culto, como a unção de todos os objetos, do altar e dos sacerdotes, o qual era feito por meio de azeite, ou óleo de unção. Veja que todos esses ritos, utensílios e normas são praticadas até os dias atuais nas religiões. A presença do altar e utensílios de ouros como taças, turíbulos, castiçais, bem como a água e óleo ungido, tudo se derivou dos ritos judaicos, introduzidos por meio de Israel para sua adoração. Israel exigia um sacrifício diário, o chamado holocausto perpétuo, onde um cordeiro era oferecido pela manhã e outro à tarde. Além disso havia outros sacrifícios referentes à expiação dos pecados ou oferta de sacrifício a Israel, onde eram oferecidos animais sem defeito, desde cordeiros, bodes, bois, aves e sacrifícios incruentos, a chamada oblação, que eram sacrifícios de alimentos, como bolos, azeite e farinha. Os sacrifícios consistiam em se decolar os animais, depois aspergir seu sangue sobre o altar e em seguida desmembrar os mesmos, e em seguida eram queimados sobre o altar em honra ao Senhor. E imolarás o carneiro, e tomarás o seu sangue, e o espalharás sobre o altar ao redor, e partirás o carneiro por suas partes, e lavarás as suas entranhas e as suas pernas, e as porás sobre as suas partes e sobre a sua cabeça. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar, é um holocausto para o Senhor, cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor. Já o rito de expiação de pecados consistia em se tocar a cabeça do novilho, que segundo a doutrina de Israel os pecados da pessoa eram transferidos para o animal, que então era sacrificado e logo em seguida queimado no altar, e então os pecados eram perdoados. E porá a sua mão sobre a cabeça da oferta da expiação do pecado, e a degolará por oferta pelo pecado, no lugar onde se degola o holocausto. E tirará toda a sua gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim o sacerdote por ele fará expiação dos seus pecados que cometeu, e ele será perdoado. Este sacrifício expiatório dos pecados era uma forma de purificação pelos pecados cometidos pelas pessoas. Assim o pecador nunca se arrependeria de suas faltas, nem buscaria o amor ao próximo, já que bastava pecar e matar um animal para se ver redimido. Mais tarde a religião assimilou essa prática de sacrifício de expiação à morte do Messias, como se sua morte no madeiro fosse a representação da expiação dos nossos pecados, mas que na realidade não tem nada a ver com tal prática. O Messias foi jurado de morte por Israel desde sua expulsão do reino, e quando o Messias veio a esse mundo Israel cumpriu sua promessa de o matar, através de sua lei instruída por Moisés, mas para eximir da culpa o povo judeu a religião criou esta falsa narrativa de que sua morte foi para cumprir tal sacrifício expiatório. Esta prática de sacrifício de animais foi criada por Israel, desde Caim, como forma de ameaçar o Messias, pois a intenção de Israel de quando o Messias viesse a esse mundo era de o matar e queimar seu corpo, assim como era feito com as vítimas dos sacrifícios. Por esta razão era um holocausto perpétuo, realizado todos os dias, como forma de ameaçar o Messias constantemente até sua vinda. Também havia um sacrifício destinado diretamente a Azazel, onde um bode era enviado ao deserto, como oferta a Azazel, pois como Israel e Azazel haviam se separado, Israel sempre enviava um sacrifício como forma de apaziguar o mesmo e assim não atacar seu povo, assim como fizera no Egito. Arão lançará a sorte sobre 2 bodes, uma sorte para o Senhor e uma sorte para Azazel. Arão deverá oferecer o bode sobre o qual caiu a sorte para o Senhor, apresentando-o em sacrifício pelo pecado, e o bode, sobre o qual caiu a sorte para Azazel, deverá ser apresentado vivo diante do Senhor, a fim de fazer a expiação sobre ele ser enviado a Azazel no deserto. Bíblias mais recentes excluíram o nome de Azazel, já que como ele astuto escondeu sua identidade,
a fim de não ser descoberto, e assim dominar todo o mundo se passando por falsos ídolos e deuses durante a história. O povo de Israel passou 40 anos no deserto, sendo doutrinado constantemente por Moisés e sua doutrina perversa, razão pela qual o povo israelita se tornou um povo totalmente perverso e mau, praticando todo tipo de pecado e idolatria, ao cultuar seu falso Deus, o próprio diabo, e renegando totalmente os mandamentos do Pai. Oferecestes-me vós sacrifícios e oblações no deserto por 40 anos, ó casa de Israel? Antes levastes a tenda de vosso Moloque, e o altar das vossas imagens, e Quijum, a estrela do vosso Deus, que fizestes para vós mesmos. Perceba que na profecia o Pai diz claramente que Israel nunca o seguiu, mas que seguiam ao próprio Deus deles, representado pela estrela de 6 pontas, o próprio Israel, o diabo. O pecado de Israel era tamanho que o próprio Pai, através de revelação a um de seus verdadeiros profetas, chamou a Israel de vergonha entre as nações da terra, pois dela surgia todo tipo de pecado, o que desagradava ao Pai, inclusive ao sacrifício de crianças. Irando-me com as obras de vossas mãos, queimando incenso a deuses estranhos na terra do Egito, aonde vós entrastes para lá habitar, para que a vós mesmos vos desarraigueis, e para que sirvais de maldição, e de opróbrio entre todas as nações da terra. Não se humilharam até ao dia de hoje, nem temeram, nem andaram na minha lei, nem nos meus estatutos, que pus diante de vós e diante de vossos pais.